Existem lugares na Amazônia onde a floresta guarda segredos que nunca deveriam ser revelados. No coração do Amapá, escondida entre rios que não aparecem em mapas, existe uma aldeia que pratica um ritual tão antigo quanto perturbador. Estranhos que chegam nunca mais são os mesmos. Alguns dizem que é possessão, outros que é transformação espiritual. Mas o que realmente acontece quando a noite cai e os tambores começam a ecoar pela mata fechada? Eu passei 3 semanas investigando essa história. Conversei com pessoas transformadas. Presenciei coisas que a ciência não consegue explicar. E o que descobri vai muito além do que você imagina. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora. Procure o nosso canal e faça sua inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre o que existe escondido na Amazônia brasileira. Tudo começou numa terça-feira comum, quando recebi uma mensagem no Instagram de um perfil sem foto, sem nome, apenas números aleatórios. A mensagem era curta, mas perturbadora. Você investiga mistérios da Amazônia? Preciso te contar sobre uma aldeia no Amapá, onde fazem coisas com pessoas. Elas entram de um jeito e saem completamente diferentes. Não é metáfora. É real. Normalmente eu ignoraria esse tipo de mensagem. Recebo dezenas todo dia. Mas havia algo naquela simplicidade assustadora que me fez responder. Pedi mais detalhes e o que recebi nas horas seguintes mudou o rumo da minha vida. A pessoa me enviou 3 relatos, 3 casos específicos de pessoas que teriam passado por esse tal ritual de transformação. O primeiro era sobre um empresário de São Paulo chamado Ricardo, que foi até a aldeia em busca de cura para a depressão. Segundo o relato, ele voltou 2 semanas depois completamente diferente. Abandonou a empresa, a família e foi morar numa comunidade isolada no interior do Pará. O segundo caso era ainda mais estranho. Uma professora universitária do Rio de Janeiro, estudiosa de antropologia, que foi até lá fazer pesquisa de campo. Ela voltou sim, mas segundo amigos próximos, era como se fosse outra pessoa, habitando o mesmo corpo. Mudou a forma de falar, de andar. Até os gostos pessoais eram completamente diferentes. Mas o terceiro caso era diferente, porque essa pessoa nunca voltou. Era um jornalista freelancer, que foi investigar justamente essas histórias de transformação e simplesmente desapareceu há 2 anos. A última mensagem que enviou para a família dizia: "Encontrei o que procurava. Não me procurem." Isso me deixou obcecado. Comecei a pesquisar sobre o Amapá, sobre comunidades isoladas, rituais indígenas, qualquer coisa que pudesse me dar pistas. Descobri que o Amapá é um dos estados mais preservados e misteriosos do Brasil, com 73% de floresta intocada, comunidades que vivem há séculos sem contato regular com o mundo exterior, e uma riqueza cultural, ancestral, que poucos conhecem. A aldeia em questão, segundo meu informante anônimo, ficava a 3 dias de barco de Macapá, sem acesso por estrada, completamente isolada. Mas a pergunta que não me saía da cabeça era: por que essa história nunca tinha sido contada antes? Por que não havia registros oficiais, reportagens, documentários? A resposta que recebi foi ainda mais intrigante. Porque quem investiga acaba passando pelo ritual também. E depois disso, eles não querem mais contar nada. Passei 48 horas sem dormir direito, mergulhado em pesquisas, tentando encontrar qualquer referência acadêmica, qualquer menção em documentos antropológicos. Encontrei vagamente referências a rituais de passagem e cerimônias de integração em algumas tribos do Amapá, mas nada específico, nada que explicasse essa transformação radical de personalidade. O que descobri nas próximas 48 horas de pesquisa me fez perceber que isso era muito maior do que imaginei. Se você quer entender os bastidores de como investigo essas histórias, se inscreva no canal agora. Vou precisar da sua ajuda mais à frente nessa jornada. Organizar uma expedição para o meio da Amazônia não é como comprar passagem de avião e reservar hotel. Levei 15 dias só para conseguir os contatos certos,
as autorizações necessárias e principalmente encontrar alguém disposto a me levar até lá. A maioria dos barqueiros que contatei em Macapá simplesmente recusava quando eu mencionava a região. Não vou para lá. Não, senhor. Aquele lugar é protegido, diziam deles. Protegido por quem? Pelo quê? Ninguém explicava direito. Finalmente encontrei um ribeirinho chamado João, que aceitou me levar até certo ponto do rio, mas deixou claro: eu te levo até a curva do rio Cajari. Dali pra frente, você se vira. Eu não encosto naquela margem. Preparei uma mochila com o essencial: câmera discreta, gravador de áudio, caderno de anotações, kit de primeiros socorros, repelente industrial, roupas leves e uma barraca pequena. Levei também dinheiro em espécie, sabendo que em lugares assim não existe caixa eletrônico. A viagem de barco começou às 5 da manhã de uma quinta-feira. Saímos de Macapá pelo rio Amazonas e depois entramos em afluentes, cada vez menores e mais densos. A paisagem ia mudando gradualmente. As margens foram ficando mais fechadas, a vegetação mais densa, os sons mais intensos. Depois de 6 horas de navegação, João parou o motor pela primeira vez e olhou para mim sério. Última chance de voltar. Daqui pra frente, a coisa muda. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele apenas apontou para frente. Você vai sentir. Continuamos por mais 3 horas e eu realmente comecei a sentir. Não sei explicar direito, mas era como se o ar ficasse mais pesado, mais denso. Os sons da floresta mudavam, os pássaros cantavam diferente. Até a cor da água parecia mais escura. Foi quando o barqueiro parou de remar e disse: daqui pra frente, você vai sozinho. Ele apontou para uma canoa pequena amarrada num tronco na margem. Aquela canoa vai te levar. Segue o rio por mais 2 horas. Quando vir 3 pedras grandes na margem direita, encosta. A trilha começa ali. Perguntei como ele sabia disso tudo se nunca tinha ido até lá. E a resposta me deixou inquieto. Porque já trouxe outras pessoas. Algumas voltaram, outras não. Peguei minha mochila, paguei o combinado e passei para a canoa. João me entregou um remo e disse a última coisa antes de ir embora: se em 3 dias você não aparecer de volta aqui, eu vou embora e não volto mais. Fica esperto. O barulho do motor se afastando foi uma das coisas mais solitárias que já ouvi na vida. Fiquei ali, sozinho, numa canoa, no meio da Amazônia, seguindo as instruções de um barqueiro que mal me conhecia, para encontrar uma aldeia que talvez nem existisse. Remei por quase 2 horas, concentrado, atento a cada detalhe das margens. O silêncio era quebrado apenas pelo som do remo na água e pelos gritos ocasionais de macacos e araras. Então vi 3 pedras enormes, exatamente como João tinha descrito. Na margem direita, encostei a canoa, amarrei numa raiz grossa e comecei a subir o barranco. A trilha era quase invisível, coberta de folhas e galhos, mas estava ali. Caminhei por 40 minutos mata adentro, suando, desviando de cipós e raízes. Mas nada me preparou para o que encontrei ao virar aquela curva do rio. Uma clareira se abriu na minha frente e lá estava ela, a aldeia. Cerca de 20 ocas em círculo, uma fogueira central ainda fumegando, e o mais impressionante, todos os olhares estavam fixos em mim. Eles já sabiam que eu viria. Essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Inscreva-se e ative o sino para não perder o próximo capítulo, porque o que acontece depois disso é ainda mais intenso. Fiquei parado na entrada da clareira por pelo menos 1 minuto, sem saber o que fazer. Havia umas 15 pessoas me observando em silêncio. Homens, mulheres, crianças, ninguém parecia surpreso. Era como se estivessem me esperando. Uma mulher idosa se aproximou, apoiada numa bengala. Me examinou dos pés à cabeça e disse em português: perfeito. Você demorou mais do que imaginávamos. Como assim eles sabiam que eu viria? Antes que eu pudesse perguntar, um homem alto, de cabelos grisalhos e presença imponente, se apresentou. Eu sou Tauá, o pajé. Seja bem-vindo, mas saiba que sua presença aqui tem consequências que você ainda não compreende. Ele me olhou nos olhos e disse algo que gelou meu sangue.
Todos que chegam aqui, chegam porque foram chamados. Você pode não saber ainda, mas foi. Tauá me levou ao centro da aldeia. Aos poucos, as pessoas voltaram às suas atividades, mas eu senti olhares constantes sobre mim. Passei os dias seguintes tentando entender aquele lugar. Eles plantavam, pescavam, caçavam. Não havia energia elétrica, mas alguns tinham celulares que carregavam com painéis solares. A liderança era de Tauá, o pajé, mas foi Yara, a jovem curadora, que começou a me explicar as coisas. Enquanto preparava um chá, ela disse: "Nossa aldeia guarda um conhecimento muito antigo. Um ritual que o mundo lá fora chamaria de proibido." "Por que proibido?" perguntei. Ela sorriu tristemente. "Porque transforma. E transformação verdadeira assusta as pessoas." Foi então que conheci Carlos, o último forasteiro a passar pelo ritual. 3 anos atrás. Ele tinha sotaque paulista, era engenheiro civil, mas algo nele estava completamente integrado àquele lugar. Ele me contou que sofria de uma depressão profunda que nenhum tratamento curava. "Eu vim aqui desesperado", ele disse, "e encontrei uma razão real para existir." Perguntei se ele sentia falta da vida antiga. Ele demorou a responder. "Você sente falta de quem você era aos 5 anos? Eu sou outra pessoa agora." Literalmente. A vida na aldeia tinha seu ritmo, mas havia uma tensão no ar, especialmente quando o assunto era o ritual. As pessoas desviavam o olhar. Um dia, a curadora me puxou de lado e sussurrou: "Você não deveria estar aqui, especialmente não hoje à noite." Perguntei por quê, mas ela se afastou. Passei o resto do dia observando. Mulheres coletavam plantas, homens limpavam uma área afastada. Tauá estava em silêncio profundo. Quando o sol se pôs, ouvi os tambores, baixos, rítmicos, vindos da floresta, mas nada me preparou para o que viria a seguir. Uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Muitos de vocês assistem aos nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Na manhã seguinte àquela noite de tambores, Carlos me procurou com uma intensidade diferente no olhar. Ele me pediu para caminharmos até o rio, longe dos ouvidos da aldeia, e ali, sentados numa pedra lisa às margens da água, ele me contou sua história completa. Eu era engenheiro civil em São Paulo, trabalhava numa multinacional, ganhava bem, tinha apartamento em Moema, carro importado, namorada bonita, tudo que a sociedade diz que você precisa para ser feliz. Ele pausou, jogou uma pedra na água e continuou: "Mas eu acordava todo dia, com vontade de não existir mais." A depressão não era tristeza, era um vazio tão profundo que parecia um buraco negro dentro do peito. Carlos me contou que descobriu a aldeia através de um fórum obscuro na internet, onde pessoas discutiam experiências com plantas sagradas amazônicas. Alguém mencionou vagamente um lugar onde fazia um ritual que reconstruía a alma. Ele gastou 6 meses rastreando informações, conversando com pessoas, até conseguir as coordenadas aproximadas e vir até aqui. Quando cheguei, há 3 anos, eu era um homem quebrado. Eu trouxe comigo fotos antigas Bouk, Kerber. Ele tirou do bolso um celular velho, sem chip, que mantinha apenas como arquivo de memórias, e me mostrou. Nas fotos havia um homem de terno, cabelo gel, sorriso forçado em eventos corporativos, selfies em academias, restaurantes chiques. Mas quando mostrei a ele fotos antigas suas, ele simplesmente disse: "Esse não sou eu." Nunca foi. Ele explicou que passou 2 semanas na aldeia antes de ser considerado pronto para o ritual. Não é algo que fazem com qualquer um que aparece. Eles observam, conversam, testam sua sinceridade. Tauá me disse que muitas pessoas chegam aqui querendo transformação, mas na verdade, querem apenas fugir. São coisas diferentes. Quando Carlos finalmente foi aceito para o ritual, passou por 3 dias de preparação intensa. Rehum completo. Apenas água e chás amargos de ervas que Yara preparava. Banhos gelados no rio antes do amanhecer. Isolamento numa oca afastada, onde ele não podia falar com ninguém. No 3º dia,
Eu estava tão fraco fisicamente que mal conseguia ficar em pé. Mas mentalmente, eu estava mais desperto do que nunca na vida. Era como se todas as camadas de proteção, todas as máscaras que a gente usa, estivessem sendo removidas, uma a uma. O relato do ritual em si era difícil para ele verbalizar. Não existem palavras suficientes para descrever o que acontece lá dentro. Eles me levaram para um lugar sagrado na floresta. Uma clareira cercada de árvores antigas. Havia 12 pessoas participando. Tauá, 4 anciãos, Yara e outros que tinham funções específicas. Eles me deram uma bebida, um chá escuro e espesso feito de plantas que só eles conhecem. Não era ayahuasca. Era algo diferente, mais antigo. Carlos descreveu que o ritual durou a noite inteira, com cantos ininterruptos, defumações com ervas que produziam fumaças coloridas, tambores que pareciam sincronizar com as batidas do coração. Em determinado momento, e eu sei que isso vai soar absurdo, eu vi minha vida inteira passar na minha frente, mas não como memória, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. E então, houve um momento de escuridão total, como morrer e renascer. Quando o ritual terminou, ao amanhecer, Carlos disse que era literalmente outra pessoa, não metaforicamente. Eu olhei para minhas mãos e eram as mesmas mãos, mas quem estava olhando era outro. Meus medos tinham desaparecido, Minas. Neaciás, minhas compulsões. Tudo que me definia como Carlos o engenheiro tinha simplesmente evaporado. Pedi para ele explicar as mudanças concretas e ele foi direto. Eu não consigo mais mentir, nem para mim mesmo. Não sinto mais necessidade de impressionar ninguém. Comida processada me dá náusea. Barulho de cidade me sufoca. Mas principalmente, eu entendo agora qual é meu propósito real. E não tem nada a ver com construir prédios. Mostrei a ele estudos científicos sobre neuroplasticidade, sobre como experiências intensas podem reorganizar o cérebro. E ele concordou. Pode ser tudo isso. Pode ser química, psicologia, antropologia, mas também pode ser algo que a ciência ainda não alcançou. Então, Carlos fez a proposta. Você quer entender de verdade? Então precisa passar pelo ritual também. O ritual acontece na próxima lua nova, daqui a 6 dias. Você tem até lá para decidir. Eu tinha 48 horas para decidir. E nessas 48 horas, descobri algo sobre o ritual que mudou tudo. Se você está acompanhando essa investigação desde o início, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Sua inscrição mantém esse canal vivo. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vou contar para vocês uma das histórias mais intensas da minha vida. Como jornalista, eu sempre busquei narrativas que me tirassem da zona de conforto. E foi exatamente isso que aconteceu quando recebi um convite misterioso. Participar de um ritual ancestral de uma tribo isolada no coração da floresta. A preparação começou semanas antes. Não era só fazer as malas. Eu tive que passar por um processo de purificação. Isso significava uma dieta rigorosa, sem sal, sem açúcar, sem carne. A ideia era limpar o corpo e a mente, para estar receptivo à experiência. Além disso, passei horas estudando os costumes e a língua deles, mesmo que de forma básica. O respeito era minha principal bagagem. O convite veio através de um guia local, um descendente da tribo que vivia na cidade mais próxima. Ele me explicou que pouquíssimos forasteiros tinham tido essa honra. A cerimônia, segundo ele, era uma conexão profunda com os espíritos da floresta e com os ancestrais. Confesso que o medo e a curiosidade batalhavam dentro de mim. O que eu iria encontrar lá? Como seria essa experiência? A jornada até a aldeia já foi uma aventura. Foram dias de barco por rios sinuosos e longas caminhadas pela mata fechada. Cada passo me afastava mais do mundo que eu conhecia e me aproximava mais do desconhecido. A sensação era de estar voltando no tempo. Os sons, os cheiros, as cores, tudo era diferente. Tudo era mais vivo. Ao chegar, fui recebido com olhares desconfiados.
mas também curiosos. O pajé, um senhor de olhar profundo e sábio, me analisou dos pés à cabeça. Ele me ofereceu uma bebida feita de ervas e disse algumas palavras na sua língua. O guia traduziu: se o seu coração for puro, a floresta vai te aceitar. Naquele momento, eu soube que não estava ali apenas para observar. Eu estava prestes a fazer parte de algo muito maior. A noite do ritual estava chegando, e a atmosfera na aldeia era carregada de uma energia que eu nunca tinha sentido. No próximo vídeo, vou contar todos os detalhes de como foi essa cerimônia transformadora. O que eu vi, o que eu senti, e como isso mudou a minha vida para sempre. Então, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, para não perder a continuação dessa história. Obrigado por assistirem, e até a próxima. Yara veio me buscar quando a última luz do dia desaparecia no horizonte. Ela trazia nas mãos uma túnica branca simples, e me instruiu a trocar de roupa e deixar tudo para trás. Relógio, pulseiras, qualquer objeto pessoal. Você vai indo de identidade para o espaço sagrado, ela disse. Caminhamos em silêncio por cerca de 20 minutos mata adentro, seguindo uma trilha iluminada apenas por tochas que outras pessoas da aldeia carregavam à nossa frente. O som dos tambores ficava cada vez mais próximo, mais visceral, mais hipnótico. Chegamos a uma clareira que eu nunca tinha visto antes, perfeitamente circular, cercada por árvores centenárias, cujos troncos eram grossos como carros. No centro havia uma fogueira grande já acesa, e ao redor dela, dispostos em círculo, estavam 12 pessoas sentadas, incluindo Tauá, os anciãos que eu tinha visto na aldeia, e Carlos. Todos usavam túnicas semelhantes à minha e tinham os olhos semi-fechados, em concentração profunda. Yara me posicionou num espaço vazio do círculo e sussurrou: apenas observe, respire e deixe acontecer. Ela se afastou para fora do círculo, junto com outras 3 mulheres, que começaram a cantar em uma língua que eu não reconhecia. Não era português, não era tupi. Era algo mais antigo, mais gutural, que parecia vibrar nos ossos. Tauá se levantou e começou a caminhar ao redor da fogueira, defumando cada pessoa com um maço de ervas que soltavam uma fumaça densa e aromática, cheiro de terra molhada misturado com algo adocicado e penetrante. Quando a fumaça chegou até mim, senti uma tontura imediata, como se o chão tivesse movido levemente. O ritual tinha 4 estágios bem definidos. O primeiro era a purificação. Cada pessoa no círculo recebia uma cuia pequena com um líquido transparente, que Tauá dizia ser lágrimas da floresta, e todos bebiam em sincronia. O gosto era amargo e metálico, e quase imediatamente meu estômago revirou, mas consegui segurar. O segundo estágio começou quando os tambores mudaram de ritmo. Ficaram mais rápidos, mais urgentes. Foi quando trouxeram ele, o novo estranho, que passaria pela transformação completa naquela noite. Era um homem jovem, talvez 30 anos, cabelos raspados, olhos arregalados de medo e expectativa. Ele foi posicionado no centro exato do círculo, ao lado da fogueira, e Tauá começou a cantar diretamente para ele, colocando as mãos sobre sua cabeça. Foi no segundo estágio que o novo estranho começou a gritar. Mas não eram gritos de dor. Eram gritos de algo saindo de dentro dele, como se estivesse vomitando emoções acumuladas por uma vida inteira. Ele chorava, ria, gritava, tudo ao mesmo tempo, enquanto os cantos ao redor ficavam mais intensos. O terceiro estágio foi quando trouxeram o chá principal, a bebida sagrada que Carlos tinha mencionado. Era servido numa cuia grande, decorada com símbolos que brilhavam à luz da fogueira. Tauá ofereceu primeiro ao estranho no centro, que bebeu tudo de uma vez, e depois começou a oferecer para cada pessoa no círculo. Quando chegou a minha vez, ele me olhou fundo nos olhos e disse: a escolha é sua, mas saiba que observar até aqui já te mudou. Eu tinha segundos para decidir, e então vi com meus próprios olhos algo que a ciência não consegue explicar. O corpo do homem no centro começou a tremer. Violentamente seus olhos reviraram, e uma luz, eu juro que era uma luz, começou a emanar do peito dele,
Não sei se era reflexo da fogueira, se era alucinação coletiva, se era real. Mas todos viram. O quarto estágio durou até o amanhecer, com cantos ininterruptos, danças ao redor da fogueira, momentos de silêncio profundo intercalados com explosões de som. Quando o ritual terminou, o homem que estava ali não era mais o mesmo, e ele me olhou como se me conhecesse há 1000 anos. Essa história está chegando em revelações que vão mudar sua perspectiva. Se inscreva agora, porque nos próximos vídeos vou mostrar evidências ainda mais perturbadoras. Quando voltei da aldeia, 3 semanas depois, eu estava diferente. Não transformado como Carlos, ou como o homem que vi no ritual, mas definitivamente marcado pela experiência. A primeira coisa que fiz foi procurar especialistas, pessoas que pudessem me ajudar a entender cientificamente o que tinha presenciado. Conversei com a doutora Marina Correia, neurocientista da USP, especializada em estados alterados de consciência, e mostrei a ela minhas anotações detalhadas sobre o ritual. Ela me explicou que o cérebro humano tem uma plasticidade incrível, especialmente quando submetido a condições extremas, como jejum prolongado, isolamento sensorial e substâncias psicoativas. O que você descreveu se encaixa num fenômeno chamado neuroplasticidade induzida por trauma controlado, ela disse. Experiências intensas podem literalmente reorganizar as conexões neurais, criar novos caminhos, desativar padrões antigos. É por isso que pessoas relatam mudanças profundas de personalidade após experiências místicas, quase morte, ou uso ritualístico de plantas sagradas. Procurei também o antropólogo Pedro Alvim, que passou 15 anos estudando rituais de passagem em comunidades indígenas da Amazônia. Ele me disse que rituais de transformação existem em praticamente todas as culturas ancestrais do mundo. Dos aborígenes australianos aos xamãs siberianos, a humanidade sempre soube que identidade não é fixa, é construída, e pode ser desconstruída e reconstruída através de processos ritualísticos específicos. O que diferencia o ritual que você presenciou é a radicalidade da transformação e o uso de plantas que ainda não foram estudadas pela etnobotânica moderna. Mas então o Dr. Silva, psiquiatra e pesquisador de substâncias psicodélicas, me mostrou os exames cerebrais de pessoas que passaram por experiências similares com a ayahuasca e outras plantas amazônicas. E tudo ficou ainda mais misterioso. Olha isso aqui, ele apontou para as imagens coloridas do cérebro na tela do computador. Essa área aqui é o córtex pré-frontal, responsável pela identidade e pelo senso de self. Em pessoas que passam por experiências místicas profundas, essa área literalmente desativa temporariamente. Quando reativa, os padrões são diferentes. É como formatar um computador e reinstalar o sistema operacional, mas com configurações novas. Perguntei se isso explicava completamente o fenômeno, e ele foi honesto. Explica a parte. Explica a neurologia, a química cerebral, as mudanças mensuráveis. Mas não explica a experiência subjetiva, o significado, a transcendência que as pessoas relatam. Ciência ainda não tem ferramentas para medir alma, se é que alma existe como algo separado do cérebro. Comparei o ritual da aldeia com outros documentados ao redor do mundo. As cerimônias de ayahuasca no Peru, os rituais de iboga na África, as experiências com cogumelos sagrados no México, todos compartilham elementos comuns: preparação através de jejum e isolamento, uso de plantas psicoativas, presencial, de um guia espiritual, contexto ritualístico estruturado e a intenção clara de transformação. Mas o que a ciência ainda não explica é por que algumas pessoas mudam permanentemente e outras voltam aos padrões antigos depois de semanas ou meses. O que faz a diferença entre uma experiência temporária e uma transformação irreversível da consciência? Depois de ouvir todos os especialistas, uma pergunta permanecia: se é tão poderoso assim, por que é proibido? Compartilhe esse vídeo com alguém que questiona o que a ciência pode ou não explicar. E se inscreva, porque a resposta para essa última pergunta vai te surpreender. A resposta para por que o ritual é proibido
não tem nada a ver com perigo ou ilegalidade das plantas utilizadas. Na verdade, o ritual não é oficialmente proibido por nenhuma lei específica, mas é considerado proibido pela Igreja Católica, que ainda tem influência forte na região, por antropólogos que acreditam que expor essas práticas pode destruí-las, e principalmente pelo próprio governo, que tem medo de perder controle sobre narrativas de identidade e transformação pessoal. Um funcionário da FUNAC conversou comigo sob condição de anonimato. Foi direto: se as pessoas descobrirem que existe um método eficaz de transformação profunda da consciência, que não envolve remédios controlados, terapias caras ou instituições religiosas estabelecidas, isso desestabiliza estruturas de poder gigantescas. A indústria farmacêutica, a psiquiatria tradicional, as igrejas, todos têm interesse em manter esses conhecimentos marginalizados. A verdade é que o governo tem medo, não do ritual, mas do que ele representa: autonomia total sobre a própria consciência, capacidade de se reinventar completamente, sem depender de sistemas estabelecidos, acesso a estados de percepção que questionam a realidade consensual que nos é imposta desde que nascemos. Durante as 3 semanas que passei na aldeia, entendi que transformação real não é algo confortável ou bonito como vendem nos livros de autoajuda. É morte simbólica. É destruição de tudo que você acredita ser. É encarar seus demônios mais profundos, sem anestesia psicológica. É aceitar que a pessoa que você foi talvez nunca tenha sido real. Apenas uma construção social que você abraçou por medo de rejeição. Carlos me disse na minha última noite lá: a maioria das pessoas diz que quer mudar, mas na verdade quer apenas se sentir melhor sendo quem já é. Transformação de verdade assusta, porque você não controla quem vai se tornar depois. Refleti muito sobre identidade nos meses seguintes. Quem somos nós realmente? Somos nossos pensamentos, nossas memórias, nossos hábitos? Se tudo isso pode ser alterado através de um ritual, de plantas, de experiências intensas, então o que resta de permanente? Talvez nada. Talvez sejamos apenas processos em constante mudança, e a ilusão de uma identidade fixa seja apenas isso, uma ilusão confortável. O impacto pessoal dessa investigação em mim foi profundo. Eu não bebi o chá naquela noite, não passei pelo ritual completo, mas apenas testemunhar mudou algo fundamental na minha forma de ver o mundo. Passei a questionar tudo que antes considerava sólido e permanente sobre mim mesmo. A aldeia hoje enfrenta ameaças reais. O desmatamento avança na região. Madeireiros ilegais estão cada vez mais próximos. A pressão para a integração forçada ao mundo moderno aumenta. Turismo esotérico predatório tenta transformar rituais sagrados em produtos de consumo. Tawa me disse antes de eu ir embora: nosso conhecimento vai morrer com nossa geração se não encontrarmos formas de protegê-lo sem prostituí-lo. Você pode ajudar contando essa história, mas também pode destruir tudo se contar errado. Existem perguntas que não consegui responder. De onde vem realmente esse ritual? Quanto tempo tem? As plantas utilizadas têm princípios ativos que a ciência desconhece? Ou é tudo poder de sugestão em contexto ritualístico? O que acontece neurologicamente nos anos seguintes com pessoas transformadas? E a pergunta mais perturbadora: quantas outras aldeias na Amazônia guardam conhecimentos similares que nunca serão revelados, porque os últimos guardiões estão morrendo sem sucessores? Mas existe um último segredo que a aldeia guarda, e que só vou revelar no próximo vídeo. Se essa investigação mexeu com você, deixe seu like agora e me diga nos comentários o que você faria no meu lugar. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a continuação dessa história envolve algo ainda mais profundo. O que acontece com quem tenta deixar a aldeia depois do ritual? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa questionar o que achamos que sabemos sobre a realidade. Sua inscrição ajuda a trazer mais investigações como essa. Depois de tudo que vi e vivi nessa aldeia escondida no coração do Amapá, uma certeza permanece: existem forças na Amazônia que a ciência ainda não consegue nomear. Quanto mais explicar, o ritual proibido
não é apenas uma cerimônia ancestral. É uma porta para dimensões da consciência humana que raramente temos coragem de explorar. As pessoas que passaram por essa transformação nunca mais foram as mesmas. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja o que acontece no ritual, e sim o que estamos dispostos a sacrificar de nós mesmos para pertencer a algo maior que nossa individualidade limitada. A aldeia guarda seus segredos com razão, porque nem todo mundo está pronto para as respostas que ela oferece. Se você chegou até o final desse vídeo, você faz parte de uma comunidade que não tem medo de questionar. Deixe seu like agora. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. Comente transformação se você quer que eu continue investigando os mistérios da Amazônia. Cada comentário me motiva a ir mais fundo. No próximo episódio vou revelar o que aconteceu quando tentei sair da aldeia e o preço real de conhecer segredos que nunca deveriam ser revelados. Ative o sininho para ser notificado quando o vídeo sair. A floresta guarda seus segredos, mas para quem sabe ouvir, ela também conta suas histórias. Até a próxima jornada.